Você sabia que sempre foi da intenção do Senhor introduzir o seu povo, aqueles que são seus servos, no sábado? Infelizmente, muitas pessoas não compreendem a realidade do sábado. Mas se eu te disser que o sábado ele está preparado desde o início e que as pessoas ainda não entraram neste sábado, você acreditaria? Nesse vídeo eu quero demonstrar para você como sempre foi o propósito de Deus quando tirou os israelitas do Egito e introduzir eles no sétimo dia. Muitas pessoas não percebem, mas lá em Gênesis, capítulo 2, quando fala do sétimo dia, dar-se a entender de que aquilo de fato já se cumpriu. Mas eu quero dizer para você que aquilo não se cumpriu. Esse vídeo não é especificamente para mostrarmos elementos do sétimo dia, nesse sentido que eu falei para você, do cumprimento do que está lá em Gênesis 2, de que ainda não aconteceu. Mas eu quero demonstrar para você que sempre foi da vontade do Senhor introduzir o seu povo no descanso. Jesus ele diz para nós que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E você precisa entender. Logo, o sábado, irmãos, ele tem uma relação com essa criação do homem. E por que o homem precisaria do sábado? O essencial do sábado trata-se do cessar e do descansar. E o homem precisaria descansar. Mas por que o homem precisaria descansar, irmãos? Porque vai ser dito que quando o homem peca, nós vamos ver que ele vai ficar debaixo de escravidão do pecado. E que durante toda a sua vida ele iria ficar debaixo do trabalho, do suor do seu rosto, até que ele tornasse ao pó. Eu fiz um vídeo aqui no canal demonstrando que Adão e Eva pecaram ao sexto dia. Esse vídeo vai estar aqui no card. Então, nesse estudo eu demonstro para você como Adão e Eva pecaram no sexto dia e nenhum homem ainda entrou no sétimo dia. E que sempre por causa da desobediência, o homem ele se afastou desse descanso do Senhor. Mas não vou trazer com tantos detalhes. No estudo do tabernáculo do testemunho nós vamos falar melhor sobre isso. Agora, preste atenção o que vai dizer aqui em Hebreus, capítulo 4, verso 1. Diz exatamente assim para nós: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja, aqui já começa falando do descanso de Deus. E qual é o descanso de Deus? Muitas pessoas vão trazer muitas coisas, mas irmãos, o descanso de Deus não tem nenhum outro texto, não existe nenhum outro descanso de Deus a não ser o sétimo dia. E ele fala assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Vê que ele está dizendo que foi feita uma promessa de entrarmos no descanso de Deus, e agora ele vai pegar essa mesma promessa que foi feita para nós, mas que também foi feita para os israelitas, e vai dizer que eles não puderam entrar. Porque diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Quando você olha para o grego aqui, você vai ver que a expressão acompanhada, na verdade, é misturada. Eles não misturaram a palavra que receberam de Moisés pela fé. Mas ele vai dizer no próximo verso o seguinte: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele está citando um salmo aqui, irmãos. E este salmo claramente é o Salmo 95. Preste atenção o que vai ser dito no Salmo 95. Verso 8 diz o seguinte: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não bastante terem visto as minhas obras, aonde? No deserto. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado e não conhecer os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que descanso você acha que está falando aqui? Irmãos, o Egito é uma relação de nós quando estávamos no pecado. Deus tirou eles da escravidão e levou eles para a herança. Do mesmo modo, quando Adão pecou, Deus prometeu um descanso no sétimo dia. Percebe que é a mesma coisa? Primeiro nós temos a tipologia em Adão e agora nós temos a tipologia em Israel. Mas tanto Adão quanto os israelitas, eles pecaram. Por isso eles não puderam entrar no descanso de Deus. Mas no verso 3, falando para nós os que fomos revelados nos últimos dias, falando do povo de Deus, o corpo de Cristo diz assim: nós, porém, que cremos, entramos, ou dependendo da tradução, entraremos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem não entrou no descanso de Deus? Aqueles que saíram do Egito. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E olha que descanso ele vai associar para nós aqui. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera.
Você percebe que o escritor de Hebreus claramente, ele está mostrando para você aqui que o descanso é o do sétimo dia? Por isso, ele vai dizer, porque em certo lugar assim disse ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E quando você continua, e novamente no mesmo lugar, ou seja, o sentido de no mesmo contexto, não entrarão no meu descanso. Percebe que o Salmo 95, quando diz não entrarão no meu descanso, é o mesmo que ele está falando no tocante ao sétimo dia, porque este descanso do Salmo 95 é o sétimo dia. Irmãos, Deus ele quis introduzir ao povo de Israel que saiu do Egito para o sétimo dia. Quando os israelitas eles saíram do Egito depois da Páscoa, nós vemos que eles saíram de Ramsés e foram para Sucot. Sucot significa tendas, tabernáculos, que é a sétima festa. É a festa que acontece depois do dia da expiação e que fala para nós do reino de Deus. Quando Deus tira o povo do Egito e eles vão para Sucote, era uma relação com a realidade do que Deus queria, introduzir o povo no descanso. Mas por causa da falta de fé e da incredulidade, eles não puderam entrar nesse descanso. Então, irmãos, durante 40 anos eles estiveram guardando o sábado no deserto, mas ainda assim eles não entraram no descanso de Deus. Irmão, você precisa entender que o descanso de Deus não é o simples fato de você não ficar sem fazer nada num sábado, no pôr do sol, mas é o simples fato de todas as obras desse mundo cessarem. Deus queria estabelecer um reino sacerdotal, e este reino sacerdotal, devido à desobediência, não pôde ser cumprido. Porque quando os israelitas estiveram ao pé do Monte Sinai, Deus disse para Moisés: Moisés, fala para o povo de Israel, se eles obedecerem à minha aliança e cumprirem os meus mandamentos, então eles serão para mim uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. E nós vemos que apenas Levi vai receber essa incumbência sacerdotal. As outras tribos não receberam isso. E quando as outras tribos não puderam ser sacerdotes do Senhor, nós percebemos que não haveria a possibilidade de ter sido cumprido isso, porque Deus queria 12 tribos debaixo de um propósito sacerdotal. Por isso que Cristo vai dizer que quando os sacerdotes eles fazem coisas, eles transgridem o sábado, eles ficam sem culpa. Por quê? Porque as coisas que os sacerdotes fazem é aquilo que Deus queria que as 12 tribos fizessem. Irmãos, infelizmente aquele dia começou a chover e acabou ficando tarde e eu não pude continuar o vídeo lá, né? Então a gente vai continuar aqui o nosso estudo sobre o sábado. E eu estava falando sobre as 12 tribos, né? Então Deus, irmãos, ele sempre teve em mente fazer um reino sacerdotal. E este reino sacerdotal, na verdade, ele fala de sacerdotes, tá? Então o sacerdote, irmão, eu quero trazer isso num vídeo mais específico, é como se ele estivesse sempre no sábado. É como se a tribo de Levi, e mais especificamente os sacerdotes da tribo de Arão, eles tivessem sido introduzidos no sábado e o restante do povo não. Vou fazer um estudo específico sobre isso, por isso que Jesus ele vai dizer, como eu já citei, acho que na primeira parte do vídeo, que quando os sacerdotes, eles no sábado, eles transgridem o sábado, eles ficam sem culpa. Por quê? Porque na verdade, em todo o tempo, eles estão guardando o sábado. Tudo aquilo que eles faziam durante a semana, eles também faziam no sábado, com algumas diferenças específicas, mas eles faziam isso. Então o sacerdote ele já havia alcançado o sábado, por isso que ele não transgrediu o sábado, porque ele estava vivendo o sábado. Quando Deus separou a ordem de Arão e os filhos de Levi para um propósito relacionado ao tabernáculo, aquele tabernáculo ele já falava do sábado. Eles alcançaram aquilo que as outras tribos não alcançaram. Vamos dar uma olhadinha o que fala lá no Salmo 95 para você ter uma noção melhor do que eu estou falando. Por quê? Porque esse texto de Hebreus 4 que fala do descanso, ele tem alguns aspectos muito importantes nesse sentido. Vamos ler desde o verso 1 para tentarmos entender o contexto do Salmo 95. Então, o escritor de Hebreus ele tinha esse salmo em mente, não só esse, diversos outros salmos, diversos outros textos. Esse descanso, irmão, é o ápice daquilo que Deus quer nos mostrar. É o ápice daquilo que Deus quer revelar. Lembra que Jesus fala, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, também te colocarei sobre o muito. Entra, portanto, no gozo do teu Senhor. E gozo do teu Senhor é o descanso do teu Senhor. E no verso 1 do Salmo 95 diz o seguinte: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, e celebremos o rochedo da nossa salvação. Essa expressão aqui, né? Celebremos, irmãos, ela tem algumas questões importantes. Por quê? Porque você vai ter a palavra ruach, que vai dar origem a teruah, que é justamente lá o dia das trombetas, né? Yom Teruah, o dia dobrado, onde o povo clamava e tocava trombetas
para receber ali o 7º mês. Então o povo aqui ele está gritando, está clamando. Por quê? Porque diz assim: cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. A rocha, né? E aqui quando ele fala de rochedo é aquela pedra que vem dos céus. E vai dizer assim: saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-los com salmos. Então você vê aqui que é um cântico da vitória do Senhor. Porque o Senhor é Deus, supremo e o grande rei acima de todos os deuses, né? Você tem aqui um apontamento para a 7ª trombeta, porque está dizendo assim, na 7ª trombeta: e o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve voz no céu dizendo: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E aí quando ele diz aqui: saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Esse vitoriemo-los, veja, fala da vitória dele, mas a expressão importante aqui é saiamos, né? Kadam, que é encontrar, tá? Então essa expressão encontrar aqui, irmão, ela fala de um casamento. Quando Isaac, ele toma Rebeca por mulher, veja, Rebeca vai sair ao encontro do noivo e os dois vão entrar na tenda de Sara. Então aqui você vê uma relação com a festa das trombetas, o dia das trombetas, e uma relação também com a festa das cabanas. E esta relação com a festa das cabanas, você vai ver aqui que é uma relação do que está acontecendo aqui nesse Salmo 95. Mas Deus vai demonstrar que isso não se cumpriu no contexto que deveria ter se cumprido quando os israelitas saíram do Egito. Por quê? Porque eles desobedeceram. E no verso 4 diz assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Veja aqui, fala primeiro ou segundo dia da criação, né? Então a gente pode ir lá em Gênesis capítulo 1 e nós vamos ver que vai dizer o seguinte. Verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse assim: disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. E aqui está explicitamente o terceiro dia. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Olha que interessante, tá? Percebe que o terceiro dia está relacionado à criação, à separação das águas e o aparecimento dos mares. Então no verso 5 do Salmo 95 diz assim: dele é o mar, pois ele o fez, e é obra das suas mãos os continentes. E olha no verso 6 como tem uma referência ao sexto dia, terceiro dia, sexto dia. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Percebe? O Senhor nos criou. E essa expressão aqui, que o Senhor nos criou, ela vai estar nos ligando com o sexto dia, que foi quando o homem foi criado. Então, né, você tem aquela relação ali, que o povo indo adorar ao Senhor, celebrar, vitoriar Ele, e ir ao seu encontro como uma noiva que vai encontrar o seu noivo. E agora, né, o profeta, o escritor desse salmo que recebeu o Espírito do Senhor, ele teve a inspiração de mostrar o terceiro dia. E olha só que interessante, no verso 7 vai ter uma relação com o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, fala que o Senhor vai conduzir para as águas de descanso, sabe? E lá em Apocalipse capítulo 7 e outros textos vai mostrar que Cristo é aquele que conduz o povo às águas da vida. E no verso 7, veja, diz o seguinte: Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto. Veja, somos as ovelhas. De sua mão, hoje, se ouvirdes a sua voz, verso 8, aqui começa Hebreus 4. Não endureçais o vosso coração como em Meriba, como no dia de Massá, no deserto. Tá? Vamos relembrar. Nós vimos o terceiro dia, nós vimos o sexto dia, agora Deus está mostrando o descanso. E Ele vai mostrar o seguinte: não endureçais o vosso coração como em Meriba, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não bastante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira:
não entrarão no meu descanso. A palavra descanso aqui, irmãos, que nós temos aqui, tá? Deus colocou aqui com um propósito específico. Se nós sabemos que o sábado é o dia do descanso de Deus, Deus não tem um outro descanso, não existe um outro dia de descanso para Deus. Mas claramente há uma ligação aqui com o sábado. Não é mesmo? É uma clara ligação com o contexto do sábado aqui. Tanto que quando nós olhamos no hebraico, descanso aqui, é a palavra menucha, que significa lugar de descanso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o lugar do descanso do Senhor. Não é o propósito desse vídeo aqui, mas faz parte do contexto de estudos, tá? Vou fazer um vídeo explicando esse menucha. E a palavra nucha, que está aqui, quando você olha, nucha, é uma expressão que ela está ligada com o nome Noé. E Noé, irmão, é dito que quando Noé nasceu, diz: esse vai nos dar descanso das nossas obras. Irmãos, Noé, quando ele entra na arca, ele tem 600 anos. Mas quando ele sai da arca, ele tem 601, que está apontando para o número 7. Quando ele entra na arca do número 600, está apontando para 6.000 anos, sexto milênio. Mas quando ele sai da arca, você vê que está apontando para o sétimo milênio. Por quê? Porque Deus está mostrando o número 7 ali. E este número 7, você vê que se você pegar 601, que é o ano que ele saiu da arca, você somar 6 mais 1, você vai ter o número 7. Deus, ele trabalha muito com esses números para você entender as coisas. Ele trabalha muito com isso. Então, quando nós vemos que Noé, que representa o nome descanso, ele entra na arca e vai para o mundo novo, é uma representação do descanso chegando. E aqui fala, né, entremos no lugar do seu descanso, melhor, no Salmo 132, que eu quero falar futuramente, fala dessas coisas. Agora, ele está falando aqui, nós vemos que fala do terceiro dia, nós vemos que fala da celebração do povo encontrando ao Senhor como a noiva, depois nós vemos que fala da criação dos mares, sexto dia, e quando vai falar do sétimo dia, ele fala que por causa da desobediência, eles não puderam entrar no descanso do Senhor. Irmãos, Deus, ele queria lá no passado introduzir o povo no descanso. É como se Deus levasse o povo para o sétimo dia, mas devido à transgressão deles, eles não puderam entrar. Portanto, agora a gente pode entender isso com mais calma que está sendo escrito em Hebreus 4. E veja que isso para nós fala mais uma vez do descanso. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja, entrar no descanso de Deus. E o que seria esse descanso de Deus? Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos, ou entraremos, como eu falei no vídeo passado, no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aí agora ele vai trazer a relação. A pessoa pode dizer: não, mas isso não tem nada a ver com sábado. Claro que tem a ver com sábado. Porque veja no verso 4 que diz: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao que, irmãos? No tocante ao sétimo dia. Então claramente ele vai associar o Salmo 95 com o sétimo dia. Percebe? E essa expressão ela está aqui. Sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, mas aqui mesmo lugar significa contexto, né? Significa o mesmo contexto. Ele está dizendo, e novamente no mesmo lugar, ou seja, no mesmo descanso, não entrarão no meu descanso. Porque, irmãos, Deus ele preparou o descanso. Mas por causa da transgressão, ninguém pôde entrar nesse descanso e Deus estava querendo levar os israelitas e pela fé eles entrariam no descanso. Então quando você vê o quarto mandamento de guardarás o sábado, ali, irmão, estava falando que pela obediência nós vamos alcançar ele. É impossível alguém guardar o sábado sendo que estamos debaixo do pecado. Porque, irmãos, Deus ele não tem prazer no pecado. Não há possibilidade de você santificar o sábado sendo que você mesmo não é santificado ainda. E a santificação que eu me refiro é a ressurreição. E agora, pulando um pouquinho aqui, veja o que o escritor de Hebreus vai dizer. Você tem que ler todo esse texto aqui, tá? Verso 9 diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ou aquele que entrará também no descanso de Deus, descansará ou descansou das suas obras como Deus das suas. Irmãos, quando a Bíblia fala que Deus descansou depois de ter terminado todas as coisas, nós temos que entender que ele não terminou todas as coisas. E esse terminar todas as coisas indica que Deus ele precisa terminar tudo aquilo que ele tem para fazer. Por isso que quando Jesus ele está diante do povo e começa a fazer certas obras no sábado,
os fariseus questionam ele sobre o sábado, eles dizem, e Jesus diz assim, né? Eu e o meu pai trabalhamos até agora. Por quê? Porque o trabalho de Deus ele ainda não está terminado. Ele vai se terminar no decurso desses 6.000 anos, até que venha de fato o descanso. Então quando você olha Gênesis 2, que fala do 7º dia, irmãos, aquilo não aconteceu ainda. Aquilo, ainda que o descanso esteja preparado, ele não aconteceu ainda. E Deus quer introduzir essas pessoas lá, mas primeiro ele precisa limpar o seu povo através do sacrifício de Cristo, e este povo agora vai poder entrar no descanso. Irmãos, entendam uma coisa, não existe descanso enquanto estamos debaixo do pecado, enquanto tem transgressão. Deus não tem prazer no sábado misturado com pecado. Deus diz, não tenho prazer nas vossas solenidades e nos vossos sábados associados com iniquidade. Irmãos, ainda há pecado, ainda há transgressão nas nossas vidas, mas quando isso for tirado através da ressurreição, nós de fato andaremos em verdade diante do Senhor e assim poderemos ser introduzidos no sábado. E quando você vai para Êxodo capítulo 20, a partir do verso 11, que vai falar do sábado, ele diz assim, lembra-te do dia de sábado, né? Porque tu fostes escravos no Egito, isso somando com Deuteronômio também. Ele vai dizer, então guardarás tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o teu escravo, o teu boi, etc, etc, das tuas portas para dentro. Você já notou que ele não fala da esposa? Guardarás tu e a tua esposa, etc. Não, ele não fala da esposa. Por quê? Porque ele está mostrando Cristo, que no 7º dia vai estar guardando o sábado com sua esposa. E o esposo, junto com a esposa, são um só. Mostrando que a igreja, juntamente com Cristo, vai estar guardando o sábado. Infelizmente, algumas pessoas acabam não compreendendo isso e acabam julgando que alguns irmãos, por não guardarem aquele sábado literal, estão transgredindo o sábado. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que ninguém guarda o sábado. Ninguém pode guardar o sábado enquanto estiver debaixo da escravidão, do pecado. E todos nós ainda estamos com a lei do pecado nos nossos membros, mas a lei do Senhor está na nossa mente. E quando chegar de fato o 7º dia, conforme diz a profecia, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, então, de fato, guardaremos o sábado. Mas isso ainda não se cumpriu, meus irmãos. Portanto, quando, irmãos, entenda uma coisa, Deus tirou Israel do Egito, quis fazer deles uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes, mas infelizmente eles não puderam, por causa da transgressão. E apenas Levi foi introduzido no sábado pela ordem de Arão e o sacerdócio. Então eles foram introduzidos no sábado, e quando eles foram introduzidos no sábado, através daquilo que eles fazem, o serviço sacerdotal, você vê que tudo aquilo falava do entrar no descanso. Mas a intenção do Senhor era que as 12 tribos fossem sacerdotais. Deus só de fato introduzirá seu povo no sábado quando todos do seu povo forem sacerdotes e reis. Porque os reis eles não precisam ter trabalho de servo, mas os servos precisam fazer o seu trabalho, e nós ainda somos servos, ainda servimos nesse mundo tenebroso, e nós ainda edificamos as paredes do Egito, mas vai chegar um dia que Deus vai nos tirar desta terra para sermos introduzidos de fato no descanso. Irmãos, eu vou fazer uma continuação desse vídeo, e na continuação desse vídeo nós vamos tratar sobre o lugar de descanso do Senhor. Não existe na Bíblia de se guardar o sábado em qualquer lugar. Mas Deus tem um lugar específico e um momento específico onde o sábado será guardado. E eu quero mostrar isso para você, tá bom? E vou pedir para você se inscrever, para você compartilhar e para você deixar o like aqui nesse canal, porque você me ajuda muito, irmãos, e faz com que esses vídeos, esses estudos cheguem para muitas pessoas. Eu sei que, claro, que nesse vídeo específico sobre o sábado, eu sei que vão ter alguns adventistas que não vão concordar, ou que vão ter talvez alguns judeus messiânicos que também não vão concordar. Mas ainda assim eu peço para que você assista aos outros vídeos, tá? Deixa o seu comentário ali. Se você quiser comentar porque que você não concorda, pode comentar, não tem problema. Desde que seja feito com educação, tá, irmãos? Desde que seja feito com educação, porque tem muita gente mal educada que eu apago e bloqueio mesmo, tá bom? Vou finalizar aqui. No final vão ter 2 vídeos para você nos acompanhar aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.